Caralho. Pera aqui. É aqui, né? Aqui, ó. Pode ir. Beleza? Já. Tá tudo ao vivo já. Fala galera, beleza? Daqui a pouquinho a gente já vai começar o programa aí. Fala galera! Tá bom. Tá bom. Vou pular. Pode começar já. Fala galera, beleza? Aqui é o Café com Quadrinhos, a live Café com Quadrinhos número 7. E especial aqui, agora a gente também está transmitindo ao vivo pelo Instagram. Então, se você ainda não está no Instagram, vai lá, @nerdbiblioteca. A gente também está transmitindo por lá, então mais interação aí para vocês. E garanto que vocês vão curtir agora essa live de número 7, beleza? Vamos lá então. Isso aí galera, vamos dar início aí. Vamos dar início, mas primeiro galera, gostaria de falar aí pra vocês que estão curtindo aí, estão assistindo a gente, clique aí em compartilhar, comentem, curtam, e assim você vai compartilhando cada vez mais e a Café com Quadrinhos vai ficando maior. Então, bora lá galera, aí a gente vai conversando mais. E vamos começar aqui a live Café com Quadrinhos, explicando aí para quem está vendo pela primeira vez, explicar quem é um pouquinho da Biblioteca Nerd. Nós somos uma biblioteca especializada em quadrinhos, que o nosso enfoque é ajudar as pessoas que querem começar a ler. E inclusive também a gente está fazendo curso, mas eu vou explicar isso mais para frente. Então a Biblioteca Nerd ajuda a galera que quer começar a ler quadrinhos, a galera que quer voltar a ler quadrinhos, então isso é perfeito para vocês. Inclusive a gente faz postagens sempre com conteúdo que ajuda as pessoas para começarem a ler. E nessa live em si também a gente faz um Café com Quadrinhos, explica um pouco da história, e é o da Biblioteca Nerd. A gente sempre faz materiais até da live voltados para o leitor iniciante, né? E aí galera, comentem aí também, vamos comentando, vamos curtindo. Tô vendo aí que o pessoal aí no Instagram já tá participando, o pessoal do Facebook aí, entrem, participem. A live tá ficando cada vez maior aí. E vamos comentando aí galera, quem já entrou dá um salve, dá um abraço aí e a gente vai conversando. Vamos ver aqui a live do Instagram, como que já tá? Galera aí já tá assistindo a gente, já tem 4, 5 pessoas já estão assistindo. E a gente vai comentando. Hoje o que a gente vai falar um pouco na live, a gente vai falar sobre quadrinhos do Arqueiro Verde, do Lanterna Verde, e a gente vai falar também sobre Resident Evil. Então a gente vai fazer uma resenha sobre esses quadrinhos e aí a gente vai comentar um pouco sobre eles. E vai ser bem legal aí para vocês curtirem. Então comentem aí. E se vocês querem quadrinhos para as próximas lives, que vocês querem que a gente comentem, sendo que tem que ser do servidor da Biblioteca Nerd, a gente tem até o site da biblioteca e a gente vai comentando também, vai conversando com vocês. Ok galera? Então vamos começar, né, Eric? A comentar um pouquinho dos quadrinhos da biblioteca. A gente vai começar aqui falando um pouco do Arqueiro Verde, né? Essa história aqui, bem legal. A gente vai começar falando aqui, ó, pra quem tá vendo no Instagram, tá vendo no Facebook. Essa aqui, Oliver Queen. Sempre fez os inimigos certos. O que você pode falar aí, Eric? Então a gente vai começar, né, pelo quadrinho do Arqueiro Verde, né? É um quadrinho que chegou recentemente aí no acervo da Biblioteca Nerd. Essa é uma das histórias mais famosas aí, né, do Arqueiro Verde. É uma história, a gente vai situar primeiro vocês aí sobre em que período que essa história se passa, né, na cronologia do Arqueiro Verde. Porque assim, como o Igor estava falando, nosso serviço aqui da Biblioteca Nerd, nossa live também, todos os nossos conteúdos, eles são um pouquinho mais voltados para quem está começando a ler, né, ou para quem não tem tanta experiência assim de leitura. Então você pega aqui uma HQ como essa aqui do Arqueiro Verde, se você não tiver muita experiência de leitura, você vai se sentir muito perdido nessa história. É por isso que a gente sempre começa situando aí um pouquinho vocês, né, sobre que período que se passa a história, né, período cronológico ali do personagem, o que você precisa saber um pouquinho antes de você ler
essa HQ, né? Que não é uma leitura assim tão fácil para quem está começando, né? Então, essa HQ do Arqueiro Verde, que você precisa saber antes de começar a ler ela, é que ela se passa depois de uma história que é a morte do Arqueiro Verde, né? Então, assim, ali na década de 90, a DC ela tava numa vibe assim de trocar os super-heróis, né? Trocar os protagonistas, né? Por exemplo, tirar o Barry Allen e colocar o Wally West no lugar dele para ser o Flash. Eles tiraram o Hal Jordan como Lanterna Verde, colocaram o Kyle Rayner, né, para ser o Lanterna Verde. Aí nessa pegada eles decidiram fazer a mesma coisa com o Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde não estava indo muito bem nas vendas, né? Então eles decidiram trocar, né? Colocar um outro cara para ser o Arqueiro Verde, um cara mais jovem, tentar dar uma renovada no personagem. E aí eles inventaram lá que o Arqueiro Verde teve um filho com uma mulher, mas ele não sabia. E aí ele só foi conhecer esse filho dele depois que ele já era adulto e tal. E ele passou, aí eles fizeram um evento nessa HQ da morte do Arqueiro Verde, onde ele foi tentar salvar lá umas pessoas lá no avião, o avião explodiu e ele morreu, né? Mas nada mais do que um pretexto só para poder trocar o personagem por um outro, né? Para dar aquela renovada, que isso acontece muito, né, nos quadrinhos, né, Igor? E aí eles trocaram, né, renovaram, e aí vai iniciar a história dessa HQ, que vem logo depois. Porque o plot dessa HQ, né, o tema dela é justamente esse. O Arqueiro Verde ele acabou de voltar à vida. A gente não vai entrar muito nos méritos das outras histórias, o que aconteceu antes, né? Tem uma outra HQ também que é o Espírito da Flecha, que é antes dessa, que é quando ele está voltando à vida e tal. Mas a gente não vai comentar tanto delas aqui, a gente vai se ater mais a essa daqui, né? Já que a resenha é sobre ela. Então a história vai começar assim. Ele está voltando à vida agora, né? Então ele ainda está se habituando de novo, né? Com a vida, com as coisas que aconteceram enquanto ele estava morto e tal. E é assim que vai começar a história, né? Uma dica assim pra galera que quer ver essa história do Arqueiro, porque assim, que Arqueiro não tem tantas coisas, histórias do Arqueiro, né? E assim, pegue essa história, Oliver Queen sempre fez os inimigos certos, e pesquisem sobre ela, porque aí você vai ter algumas fontes e você já vai saber o que aconteceu em alguns eventos anteriores meio que por cima. E nas primeiras páginas ele dá uma pequena introdução de cada personagem, igual o Ricardito, a Canário Negro, do universo do Arqueiro Verde, que você já consegue mais ou menos saber alguma coisa sobre ele, ou por HQs ou pela própria série também você consegue saber alguma coisa. E você não fica perdido, pode ficar tranquilo, só que ele vai fazer muitas referências a eventos anteriores do Arqueiro Verde, como a HQ dele com o Lanterna Verde. Não só dele, né? Mas por exemplo, do Lanterna Verde, ele cita muito a questão da amizade que ele tinha com o Hal, com o Lanterna Verde, né? E com o Barry, que era o Flash, e como que ele superou, não digo nem superou, mas como que ele ficou abalado, lidou com a morte dos dois melhores amigos dele. Uhum. Então vai mostrando muito isso, vai mostrando até a relação que eu achei interessante, a relação menos que foi curtinha, mas a relação dele com o Kyle Rayner, que é um novo Lanterna Verde, né? Foi até legal, e com o Wally West. Então ele se deu conta que os dois melhores amigos dele morreu e foram substituídos por novos. Então ele fica meio assim ainda. É bem legal, eu gostei bastante dessa história, é uma história muito interessante. Eu mesmo particularmente não li muita coisa de Arqueiro Verde, mas essa história eu gostei, eu não fiquei perdido em alguns momentos. Só uma coisa que eu e o Eric concordamos, a arte assim não é uma coisa que foi de agradar tanto, né? Porque a arte ela é um pouco mais cartoonizada, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Enquanto a gente comenta. A arte ela é mais cartoonizada, parece que você está assistindo aquelas animações, né? Da Liga da Justiça de 2002. Então não é muito o estilo que a gente curte tanto aqui, assim, né?
não é uma arte ruim, né? Os desenhos não são feios, os desenhos são bons, tal, tem enquadramentos bons, tudo mais. Mas não é uma coisa que agrada tanta gente. A gente já curte um pouco mais aquele traço mais quadrinístico mesmo, Mais entendeu? detalhado, né? Um pouco mais realista e tal. Que até pela pegada da história, que é uma história mais séria, assim, mais densa, eu acho que merecia um traço mais sério e mais denso também. Porque se você coloca um traço assim cartoonizado, acho que remete um pouco a uma história mais cômica, sei lá. Pelo menos eu fico um pouco com essa impressão, né? Eu gostei, né, de outros, os traços me agradam de outros artistas. Eu vi o Espírito da Flecha, se não me engano, os traços parecia que eram muito lindos, assim, quando eu vi algumas cenas. Mas essa em si é igual que você falou. Você vê Oliver Queen, sempre fez os inimigos sérios. Aí você vê essa capa que é uma capa chamativa, assim, você pô, alguma coisa sobre morte de heróis. Aí você vai abrir e você já pensou, isso aqui é meio... isso aqui é meio, se eu não me engano, meio infantil, pelos traços, assim, né? Então você fica meio assim, mas em si é uma história muito boa, é muito investigativa, lembra muito de, se vocês não leram, leia uma indicação nossa, Demolidor Diabo da Guarda, que é aquela coisa de investigação, eu gosto bastante. E, enfim, é uma história fechadinha, né? Fecha todas as pontas, eu gostei. Vale a indicação aí nossa. E... eu gostei muito desse lado que foi explorado no Arqueiro Verde, né? Esse lado que eu não vi, que é esse lance do Ricardito, que ele, para quem não sabe, o Ricardito é o sidekick dele, o ajudante, e aí ele teve o problema com drogas, e aí mostra ele já adulto, ele superando essa fase, e aí mostra o relacionamento dele do Arqueiro Verde com o Ricardito, como que fica, que eles ainda sempre vão ser ótimos parceiros, né? Você quer... só fazer uma pausa aqui, só para responder o comentário aqui do Danilo Amaral, né? Ele comentou aí, perguntando aí como que faz para ver lá no site da biblioteca, sobre as assinaturas e tudo mais, né? É o seguinte, Danilo, entra lá no site, você vê no menu lá, tem assinaturas lá no menu. Você entra lá, tá explicando tudo ali, quanto que é cada assinatura, o que você tem direito a cada assinatura, né? E também se entrar lá em como funciona a Biblioteca Nerd, também está explicando bastante lá, né? Mas aí qualquer dúvida também pode comentar aí, galera. A gente tá fazendo a resenha aqui dos quadrinhos, mas se tiver alguma dúvida pode comentar que a gente para um pouquinho aí e responde vocês, tá bom? Faça igual o Danilo, se surgirem dúvidas da biblioteca ou alguma coisa relacionada ao tipo, podem comentar aí e a gente vai conversando com vocês. Deixa aberto para mostrar o jeito. Então vamos lá, galera, continuando aqui com o Arqueiro Verde, né? A gente estava comentando desse relacionamento que ele tem com todos os personagens. Eu até acho interessante com a Canário Negro, que é muito legal também. Arqueiro Verde, assim, eu lembro muito da Liga da Justiça da animação, né? Porque eu gosto bastante e ele sempre foi um personagem que eu gostei bastante, né? Eu gostei muito dessa história, achei muito legal, mas você tem que ter um pouquinho de bagagem sobre um Arqueiro Verde, né? Só saber alguns pequenos acontecimentos que você já entra na história sem nenhum basicamente problema, né? é isso, né? Que a gente explicou. Pra você ler isso aqui, você tem que saber que teve um arco, uma HQ que é a morte do Arqueiro Verde, né? Que ele morreu, foi substituído pelo filho dele e tal. Aí tem o Espírito da Flecha, que é o que explica, a HQ que explica como que ele conseguiu voltar à vida. Então é interessante você ler também ela, né? Inclusive é de um roteirista muito bom, né? Que é o Kevin Smith, ele é diretor de cinema também. E ele escreveu também o Demolidor Diabo da Guarda, que é uma história fantástica. Eu até que lembra bastante. A gente tem na biblioteca também no acervo, né? E basicamente é só isso que você precisa saber. Com relação a referências, por exemplo, a fase do Arqueiro Verde com Lanterna Verde, se você não souber, não vai influenciar muito aqui na sua leitura também. Como você falou, tendo o Crepúsculo Esmeralda, umas referências, até a Torre de Babel também, quando ele cita que o Batman tem todos os planos lá para derrotar a Liga da Justiça, mas são coisas que pode passar batido e que não tem problema, né? Mas basicamente, né, essa HQ, né, o Oliver Queen sempre fez os inimigos certos, é um subtítulo, na verdade o nome do arco mesmo é A Busca, né?
Então esse arco, A Busca, ele vai tratar justamente isso. O Oliver Queen ele voltou à vida, ele está se situando ali. Aí o que acontece? Ele, após ver que o Hal Jordan e o Barry Allen tinham morrido, e depois da morte deles, as pessoas acabaram tendo acesso aos pertences pessoais deles, né? Descobrindo os segredos pessoais deles, né? E revelaram para o mundo todo. Então ele sempre teve medo que isso pudesse acontecer com ele, né? Porque todos os caras na Liga da Justiça, os super-heróis, sempre estão sujeitos a morrer, né? Então ele cria um plano de contingência ali para que não aconteça isso com ele. Sendo entendeu? Que ele tem um grande segredo que nenhum Batman sabe. Então, ele tem por isso que ele quer esconder a qualquer custo. Por isso que ele quer esconder. Aí ele arma um plano. Então a história começa assim. Ele conversando, né, com os outros personagens, né, da Liga da Justiça e tal, os amigos dele. Ele começa a perguntar quem que foi no velório dele e tal. Aí ele vê uma foto, tem um cara ali desconhecido que ele não sabe quem é. E ele quer investigar quem que é esse cara, por que ele estava lá e tal. Então é uma história bem investigativa assim no começo, né? Daí a gente não vai falar muitas coisas mais pra frente para não dar spoiler, mas ainda faz parte da sinopse, é que ele descobre, né, que esse cara ele é um vilão, né? Então ele fica meio intrigado, saber por que esse cara é um vilão e tal. E aí você vai descobrir ao longo da história quem que o Oliver Queen contratou, né, entre aspas, assim, para proteger os bens dele, né? Isso tem uma relação legal, né, com a história e com a relação, como você estava falando, né, a relação dele com o Roy Harper, né, que ele, nessa HQ ele já é o Arsenal, né, que ele já está adulto, né, que era o Ricardito, o sidekick do Arqueiro Verde. Então, ao longo da história vai ter essa investigação. Aí ele começa a ir atrás, porque ele contratou esse cara, né, que eu não vou falar quem é, que eu acho que seria um pouco de spoiler, é legal você descobrir assim quando você está lendo, né, quem é esse cara. Ele contratou esse cara para esconder os pertences dele para ninguém achar, né? Então, o plot da história é esse. É o Oliver Queen se adaptando de novo à vida dele como super-herói e indo em busca desses pertences dele para poder retomar eles, para que ninguém descubra os segredos dele, né? Um segredo que é o mais importante, que você só vai descobrir no final. Que ele fala no final, legal, ele né? não vai pelo pertence dele o mais difícil, ele vai pelo mais importante, né? Se eu não me engano. Ele fala assim, quando você vai buscar seus pertences, tal, que você perdeu, você não começa pelo mais fácil de achar. Você começa pelo mais importante. Que é tudo a ver com a história e já no final mostra o que aí é legal essa HQ também, porque nela você tem participação aqui, ó. O Arsenal, né? Que é o Roy Harper, né? Aí você tem, por exemplo, uma coisa que é interessante também, que é o Arqueiro Verde voltando com um visual mais antigo dele, que é desse chapeuzinho assim, meio Robin Hood mesmo, né? Porque ele teve uma fase que tentaram renovar o personagem, trazer uma coisa mais séria. Se não me engano, acho que foi até no Espírito da Flecha mesmo, que ele usa capuz, né, em vez de usar esse chapeuzinho. Porque eles queriam fazer uma coisa mais séria e tal. Então você tem a aparição de vários personagens interessantes, né? O Grant, né? Aqui, ó, ele aparece também. Então é bem legal essa cena onde o Grant aparece. Então você tem o Kyle Rayner aparecendo, o próprio Wally West. Você tem a aparição de vários personagens aí do universo DC. Do John. Então se você, por exemplo, nunca leu muita coisa de DC, você sabendo isso que a gente falou aqui, você já consegue entender essa história. Você lendo essa história, você também consegue conhecer alguns personagens que talvez você não conheça, né? Principalmente esses, né? Porque pra quem lê muito quadrinho, né, já sabe, tipo, todos os Lanternas Verdes que existem, sabe, todos os Flashes, entendeu? Mas pra quem tá começando a ler quadrinhos agora, provavelmente só conheça os principais, né? Tipo o Hal Jordan, o Barry Allen e tal. Então é legal você conhecer esses outros, porque eles também têm muitas histórias
bacanas, né? Enfim, é uma ótima HQ e uma indicação fica aí pra gente. Antes de começar Resident Evil, vamos pros comentários, se eu não me engano, comentaram aí. Se eu não me engano foi o Danilo. Vamos lá, galera, vamos comentando aí. E antes daí pra próxima HQ a gente responde os comentários. O Danilo comentou, cara, achei a ideia muito boa, mas ele não tá conseguindo achar lá no site. Os valores eu vou mandar pra você aí, Danilo, que é bem simples de achar. Eu vou mandar aí, não precisa se preocupar não, tá? E dando continuidade aí, vamos começar a apresentar a próxima HQ aí. Vamos deixar aqui também. Vamos começar sobre Resident Evil. Mostrar aqui pra vocês agora a nossa segunda HQ, né? Pra quem tá visualizando a gente aqui. Comentar um pouquinho, também essa história aqui, assim como a gente apresentou recentemente o do God of War, essa é uma história feita exclusiva só para essa HQ aqui, né? Então, se você não jogou, claro que ele vai fazer algumas referências a eventos do Resident Evil. Raccoon City, vai falar bastante sobre Resident Evil, mas é uma história exclusiva, fechadinha, que dá pra você ler numa boa, não tem problema nenhum, né? E aí a gente vai abordar esses dois personagens que eu achei muito interessante, que é o Holiday Sugarman, olha o nome do cara, e a Mina Gear, esses dois aqui. E começa da seguinte maneira. Eu já vou adiantar já para a parte que eles são parceiros, né? Que vai dar uma introdução um pouquinho de quem é a Mina, que ela vai estar lá numa estação espacial, vai mostrar um pouquinho sobre quem é ela, para deixar ela um pouquinho fodona, vai fazer a mesma introdução do Sugarman, vai deixar ele fodão e depois vai mostrar um ponto que eles vão se tornar parceiros. Acontece que eles dois, junto com uma equipe do controle de armas biológicas, eles são designados para dois países da América do Sul, dois países fictícios, né? Que esses países eles estão sofrendo uma guerra de armas biotecnológicas. E aí estão sofrendo isso e eles estão com a suspeita de que um Fritz, que era um general, se não me engano, ele está fornecendo armas biológicas para os dois lados e ele está lucrando com isso e eles vão atrás para saber o que está acontecendo. Para quem não sabe, Resident Evil trabalha muito com isso, né, dessas coisas de armas biotecnológicas, fazem experimentos em humanos e aí acontece que essas duas cidades estão infestadas de zumbis, né? E muita ação, muita coisa boa acontece, né? Nesse meio termo. E eles vão atrás desse Fritz pra saber o que acontece, pra saber se ele... e aí vocês vão saber no final o desenrolar da história. Tem um plot bem interessante, né? Eu gostei bastante dessa HQ. Mas ele faz referências aos jogos, eu gostei, esses detalhes assim... que eu curti. A arte, assim, é uma coisa que eu achei uma arte ok, né? Uhum. Eu achei uma arte ok, eu achei uma arte interessante. Se você quiser comentar mais alguma coisa, Eric, pode falar. Então, eu não conheço muito, assim, dos jogos, né? Mas o que você achou da HQ, né? Então, tipo, não sei, assim, mas pelo que eu li aqui, eu acho que ela não faz tantas referências assim, aos jogos, né? Tipo, ela só fala, por exemplo, coisas que tem no jogo, como Umbrella Corporation, ou Raccoon City e tal, mas são personagens, né, totalmente novos, né? Me corrija até se eu estiver errado, né? São novos. Uma história totalmente nova, assim, é uma série, né, que fizeram do Resident Evil pela Wildstorm, né? E aqui nesse encadernado aqui, a gente tem compilado do 1 ao 6, né, dessa série. Então é um primeiro arco aí da série, dá pra você acompanhar de boa, né? Então, tipo, não aconteceu nada antes, né? Então você não tem como ficar perdido, né? A história, ela é interessante, né? Como você falou, assim, na sinopse dela, as coisas que acontecem, mas eu achei, assim, uma história que, tipo, não tem
nada assim de surpreendente, sabe? Não é uma história assim que tipo É te clichê, deixa né? empolgado, é uma história meio clichê, né? Que nem você falou, até Ação, deixa o os caras fodão, Holiday Sugar Man, o cara bem canastrão, bem né? Tipo, fortão, sabe todas as estratégias, ele todas as fala, armas. ele fala umas É frases muito apelativo feitas, às vezes, né? tipo, ele fala umas De frases de uns efeito, caras, assim, né? tipo, até mostra assim, essa frase de fulano do Platão, uma frase do Eurípides, né? Então, tipo, ele é cheio das frases feitas, né? Aquele machão, né? O cara com bigodão, assim, de lenhador e tal. E Então, tipo, a... é até um personagem interessante, até um pouco engraçado e tal. Mas, assim, é uma história bem básica, assim, né? A arte também é bem básica, assim, é legal, não é uma arte ruim, mas também não tem nada, assim, de excepcional, né? Então, assim, é uma história, assim, se você curte o jogo e tal, né? Curte essa temática de zumbi, é interessante, né? Uma história que dá pra você se divertir e tal. Mas não dá pra você esperar, assim, muitas coisas, assim, tipo, surpresas, né? Eles tentam até dar uma surpresa no final, um plot twist, Dá o assim, mas plot não... twist, na outra página dá outro plot twist. então, mas tipo, não é nada muito assim, Nada, surpreendente. é uma história bem amarradinha. Eu achei que desenvolveu muito rápido, assim. Eu poderia até falar explicar isso, mais coisas, até mas porque tipo, não explicou. eles nem situam o leitor do universo ali, o que tá acontecendo, Não explica, né? Eles já começam, tipo, o pau comendo, assim, né? Os zumbis já atacando, eles já... Só que, assim, tem uma coisa legal, assim, que eu achei interessante, é que, assim, no meio, entre um capítulo e o outro, assim, às vezes eles colocam uma página ou duas que é informativo. Então eles colocam primeiro lá sobre o Holiday Sugarman, falando que ele é, né, toda, tipo, como se fosse uma biografia dele, assim, curtinha. Depois coloca da Mina Girl lá, coloca uma biografia dela e no final, a última, eles colocam sobre da BSA. sobre a BSAA, né, que é onde eles trabalham lá, né, e tal. Então você começa a entender um pouco melhor quando você lê essas coisas, mas assim, ele não situa tanto assim do universo, assim, não tem um desenvolvimento assim dos personagens, já é tipo uma missão dos caras ali e pronto, acabou, né? Tipo, não tem assim, como eu falei, então eles tentaram fazer um plot twist, uma reviravolta assim, no final não tem muito sentido, assim, não funciona tão bem porque eles não construíram um cenário propício pra isso, né? Mas é uma HQ que dá pra você se divertir, né? Tem personagens legais. Tem bastante ação. É uma HQ ótima pra quem tá começando a ler, né? Tem bastante pra ação. Pra você, de repente, criar um hábito de leitura, ela é bem legal, né? Porque interessante. Não tem tipo, diálogos muito pesados, né? É ação, você não precisa ter lido nada antes. Me lembra bastante um game, né? Me lembra bastante as cutscenes de um game e tudo. Um game de ação é Resident Evil, total. É legal, assim, eu achei ok, mas poderia ser um pouquinho melhor desenvolvida, né? Vamos para a página do Facebook lá na Biblioteca Nerd. Antes da gente começar e fazer alguns anúncios, né? Sim. A gente termina aqui esse primeiro bloco, né? Explicando um pouquinho sobre essas duas HQs que a gente leu na semana. E agora, na segunda parte do bloco do programa Café com Quadrinhos, a gente vai fazer sobre Lanterna Verde. A gente vai só explicar um pouquinho sobre Lanterna Verde do Renascimento. O que a gente está achando, os pontos fortes e o que você, se você está lendo, o que você também está achando, para a gente conversar aqui também, né? Então a gente vai para a segunda parte do bloco, beleza, galera? Então aí nesse intervalinho a gente vai dar algumas dicas aqui para vocês, né? Sobre conteúdos, né, que são interessantes para vocês. A primeira dica é sobre o canal no YouTube chamado Terra 52. Né? O Terra 52 é o canal do nosso parceiro Rômulo Miranda e ele é um colecionador de quadrinhos, um leitor de quadrinhos, e ele vai falando aí um pouco sobre questões que o colecionador de quadrinhos passa, sobre compra de alguns quadrinhos e tal. Entrevistas. Ele faz entrevistas, por exemplo, foi na Bienal, né, ele é do Rio de Janeiro, foi lá, fez entrevistas bem legais com quadrinistas, e também tem algumas matérias legais, assim, que ele explica coisas sobre o mundo dos quadrinhos, que também é interessante para quem está começando a ler, né? Então é uma dica nossa, um canal bem legal, o link vai estar na descrição, né, da live.
é só entrar lá e se inscreve no canal dele, tenho certeza que você vai curtir. E uma outra dica nossa é sobre o podcast, né, Igor? Isso aí, o podcast Pedra, Papel e Podcast é bem interessante também, porque eles falam de tudo que é tema do universo nerd, do universo geek, né? Eles fazem uns podcasts bem humorados, a galera é super gente boa, do meu amigo Flávio Lima também, então vale a pena aí vocês escutarem o podcast, também tá na descrição. Então eles falam tudo assim que você pode curtir, tá lá na descrição. Então vale a pena, assim, se você quer dar uma curtida, quer escutar uma coisa do mundo nerd com conteúdo, o Pedra, Papel Podcast é uma ótima opção também. É isso aí, galera. Então agora vamos dar continuidade aí às nossas resenhas dos quadrinhos da semana. Lembrando que nosso programa Café com Quadrinhos é onde a gente pega os HQs aí do acervo da Biblioteca Nerd e a gente comenta um pouquinho algumas aí que a gente leu na semana, né, que estão mais frescas aí na memória, né? Então se você tiver alguma sugestão até de algum quadrinho que a gente tem aqui, a gente pode falar também, né? E todos os quadrinhos que a gente mostra em todas as lives são quadrinhos que tem no acervo da Biblioteca Nerd. É muito fácil, né, para você ler esses quadrinhos. A gente tornou um esquema assim da Biblioteca Nerd de assinaturas para facilitar a leitura de quadrinhos numa quantidade legal e tal. Então você assina um plano com a gente, você tem acesso ao nosso acervo. A gente faz entregas de estações de metrô, né, estações de trem também. Você pode vir na nossa sede, que fica na zona sul de São Paulo, no bairro do Jabaquara, né, pertinho da linha azul do metrô. Dá uns 2 minutinhos no metrô, então dá para você vir aqui conhecer, né? E a gente tem nossos planos de assinatura que estão lá no nosso site, né? Se também quiser mais informações, né, faça como o Danilo aí que comentou aí, né? Depois a gente chama vocês aí por inbox e troca uma ideia, tira algumas dúvidas e tal. Mas é bem simples, né? O nosso sistema aqui da Biblioteca Nerd. Então, vamos dar continuidade. Agora vamos falar sobre Lanterna Verde da linha DC Renascimento, né? Para quem, eu acredito que a maioria que esteja assistindo já tem ouvido falar da linha do Renascimento, né? Que é a nova linha editorial da DC Comics, e tá saindo aí as séries mensais de todos os personagens. A gente tá seguindo aí certinho aqui no acervo da Biblioteca Nerd. Tem Lanternas Verdes, tem Arlequina, Esquadrão Suicida, Jovens Titãs, né? E bastante coisa. Sim, Batman, tem vários volumes de Detective Comics, tem vários volumes aí, e a biblioteca também está com Renascimento. E aqui a gente hoje separou algumas edições dos Lanternas Verdes para falar um pouquinho delas, né? O que a gente está achando e tal, dessa nova fase dos Lanternas Verdes, né? Então, só para situar aí um pouquinho a galera, nessa série mensal, essa aqui que a Panini está publicando aqui no Brasil, ela é a série a maior que tem, né, em termos de número de páginas. Você tem 92 páginas, né, em cada revista mensal, enquanto que as outras séries têm 52 só, né? Por quê? Porque a Panini decidiu colocar na mesma revista duas histórias, seriam duas séries paralelas sobre os Lanternas Verdes. Uma é os Lanternas Verdes, né, vai ter 2 novos Lanternas Verdes, que é o Simon Bass e a Jéssica Cruz, a história deles ali. E a segunda parte é sempre o Hal Jordan, né, uma história só do Hal Jordan, já está em outro ambiente, tudo é outra história. Então em cada edição dessa sempre vai ter essas duas histórias. Isso é uma coisa que eu achei até interessante, porque, por exemplo, dá para trabalhar os personagens novos, né, Igor? Que são os novos Lanternas Verdes, e também você tem o Hal Jordan de volta, que é uma coisa interessante. Não é nem só a história do Hal Jordan, mas é o Hal Jordan e a tropa dos Lanternas Verdes. Porque no Hal Jordan, para quem agora eu vou falar um pouquinho já para quem sabe. Existem vários Lanternas Verdes, né? E o Hal Jordan, ele está cuidando do universo. Só que tem os acontecimentos lá nos 952 e acontece que ele forja um anel para ele mesmo baseado só na força de vontade.
Então isso é coisa que só os guardiões faziam isso, né? E aí acontece que ele faz isso e também no meio desse número do Hal Jordan também tem a tropa dos Lanternas Verdes liderados pelo John Stewart, que ele é um outro Lanterna Verde terráqueo do setor 2814. Ele tá saindo de um planeta que também é devido a acontecimentos dos 952, tudo acontece, você não vai se perder momento nenhum. Ele tá saindo com os Lanternas Verdes, Kilowog, o Guy Gardner, e ele tá saindo com outros personagens dos Lanternas Verdes eles não sabem, né? Eles vão saber depois, para combater Sinestro, que é um dos maiores vilões do Hal Jordan. Para combater Sinestro, por quê? Porque depois que os Lanternas Verdes sumiram, o Sinestro ele dominou o universo baseado no medo. Então, o medo que deixava a tropa do Sinestro e o Sinestro mais fortes com a energia amarela. Então, os Lanternas Verdes vão lá combater isso e o Hal Jordan também vai combater isso. Mas em nenhum momento o Hal Jordan e os Lanternas estão se encontrando, pelo menos até o número 6, que é o que está saindo. Eles não se encontraram ainda, né? Aí você vai vendo também a liderança do John, você vai vendo vários personagens muito legais, a Soranik, que é filha do Sinestro. Então tem muitos personagens interessantes. Eu gosto bastante do Guy Gardner, aquele jeito dele é muito legal. Enfim, isso é tudo na revista do número do Hal Jordan. Na série do Hal Jordan, certo? E na dos Lanternas Verdes do Simon Baz e Jessica Cruz é perfeito para você que quer saber sobre Lanternas Verdes. Até ia comentar isso, né? Perfeito. Parece assim, essa parte do Simon Baz e Jessica Cruz é um pouco mais voltada para leitores iniciantes, enquanto que a do Hal Jordan já é voltada um pouco mais para leitores experientes, devido a algumas referências e tudo mais, mas com né? O conhecimento que você pega na do Simon Baz e Jessica Cruz, você consegue por isso que ler foi ela, uma grande sacada assim, da Panini, publicar as duas sempre juntas, né? Porque, tipo, se você é um leitor que está começando agora, você vai começar a se habituar com a mitologia do Lanterna Verde pela primeira história, que é a do Simon Baz e da Jessica Cruz. Sim. E com isso vai te ajudar a você acompanhar a saga do Hal Jordan. E na saga do Hal Jordan você pode pegar até referências de arcos mais clássicos para poder ler e aprofundar o conhecimento. Enquanto que um cara já mais experiente, ele vai ler mais por causa do Hal Jordan, ele já vai pegar todas as referências, mas como vem na mesma, ele vai acabar lendo também a outra e ele pode começar e vai a se recontando habituar também as coisas do Hal Jordan. E também ajuda o leitor mais experiente, assim, né, mais assíduo, assim, né, a se habituar com os personagens novos, né, que são Simon Baz e Jessica Cruz. Então foi uma grande sacada até da própria DC fazer isso, porque é até uma coisa que acontece muito com a Marvel, assim, de colocar personagens novos, sabe, tipo, usando um manto de um super-herói já conhecido e acaba não conseguindo emplacar, porque coloca muito abrupto, né? E é uma sacada muito legal, porque Lanterna Verde, essa HQ está sendo tão elogiada? Porque é tão bem feita essa sacada, esse roteiro, porque assim, Simon Baz e Jessica Cruz, eles são os novos Lanternas Verdes, e a Jessica Cruz, ela vai fazendo vários questionamentos que você, leitor novo, você vai sentir também. Você vai sentir a Jessica Cruz, ela vai fazendo essas perguntas: quem são Lanternas Verdes, o que eles fazem, aí vai mostrar quem são os Lanternas Verdes, vai mostrar os tipos de lanternas que não são só os verdes que existem no universo, como se tem do Sinestro, tem as lanternas azuis, tem vários tipos de lanternas, né? Então é muito interessante. Inclusive, aqui no acervo da Biblioteca Nerd, a gente tem uma HQ bem legal, né, que é do Agente Laranja. Sim. Que ela é um encadernado, né, capa dura. Até posso mostrar pra vocês aqui, ó. Tava fácil aqui, já aproveitei, ó. Que no final ela tem uns extras, né? A história é legal. Mostra tudo sobre as tropas, né? Mostra as tropas que tem, né, na mitologia do Lanterna Verde. Já fala aqui do qual que é os poderes deles, as motivações, os principais personagens, né? Então tem os Lanternas Vermelhos, Agente Laranja. Você tem aqui, ó, Tropa Sinestro, né, que você estava falando, né, Igor? Que é a tropa
Tropa Índigo. Índigo. Tem bastante Tropa dos coisa. Lanternas Azuis. Mas aí você... Bastante coisa, dá pra você pegar um conhecimento bem legal também. Aí você vê isso aqui, às vezes a gente até aconselha você dar uma lida naquela HQ que a gente mostrou, que você vai ler essa Lanterna Verde tranquilo. E agora, qualidades da HQ. Qualidades da HQ, essa HQ é muito boa, é muito bem feita, a arte também é sensacional, roteiro também é bem elaborado. Pra mim, assim como para outras pessoas, está sendo a melhor HQ, o melhor número assim, e título dos Novos 52, está sendo do Renascimento, está sendo o melhor Lanternas Verdes, né? Eu curti bastante. Tá sendo muito bem estruturado, eu gostei do jeito que eles fizeram. O Simon Baz e Jessica Cruz, eles têm um respeito pelo Hal Jordan, que a questão da mitologia do personagem, porque na Marvel, o que aconteceu das vendas também despencarem, um dos motivos, foram tirar os grandes personagens e substituir por personagens não conhecidos. E a DC mostra que os personagens podem sim ocupar o mesmo lugar. Por exemplo, tem Lanternas Verdes aqui defendendo a Terra, Simon e Jessica Cruz são novos, totalmente novos, e tem Hal Jordan, que é o maior Lanterna Verde, protegendo o universo. Então pode sim. Então eu gostei disso, desse respeito que eles colocaram, né? Que eles falam, o Hal, quando o Hal eu considero o maior Lanterna Verde. Todo mundo tem um respeito pelo Hal, então eu acho isso muito interessante, né? Eu gosto bastante. Então tudo isso é muito bem feito, muito estruturado. A Jessica Cruz, ela trata de um tema que é muito bom assim na sociedade, que é a ansiedade, depressão. Ela tem, né? Então ela sempre tem que combater isso para fazer um construtor com a mão, né? Ela precisa, com o anel, ela precisa até superar isso. O Simon Baz, ele dá muito com aquela coisa de racismo também, xenofobia, preconceito. Ele não joga na sua cara, ele deixa, isso daí vai fazendo parte da história. E essa coisa que você falou dos personagens novos coexistindo com os personagens clássicos. Porque não tem só a Marvel, né, mas até pelo exemplo que a gente deu aqui no começo, quando a gente falou da HQ do Arqueiro Verde, né, o Arco à Busca, a gente estava falando de quando eles substituíram os personagens lá da DC, os principais ali, o Lanterna Verde, Hal Jordan, substituíram pelo Kyle Rayner, entendeu? Foi umas substituições abruptas que eles faziam, que eles tinham que matar o personagem para colocar um personagem novo. Então agora a própria DC aprendeu com alguns erros dela e agora eles estão conseguindo colocar de uma maneira mais bem organizada, que você consegue atingir públicos novos e públicos já antigos, né? É a questão de coexistir os personagens no universo. É muito legal, assim, vai aparecendo. A gente também nessa edição 6, se você, por exemplo, lesse essa história do Arqueiro Verde, você ia ver Kyle Rayner como Lanterna Verde. Você vai ver edição 6 dos Lanternas Verdes do Renascimento, você vai ver Kyle Rayner de Lanterna Branco. Então você já vê a diferença, porque vai ter alguns acontecimentos que Kyle Rayner vai virar um Lanterna Branco, mas também ele vai ter um respeito enorme pelo Hal Jordan, mas eu só queria levantar isso que também você pode ver que algumas HQs meio que se interligam assim por histórias, né? Mas é bem legal. Então, eu gosto bastante dessa HQ dos Lanternas. A gente tá curtindo muito, né? Tá sendo, por enquanto, pra mim, acho que junto com o Action Comics tá sendo muito bom. A melhor. Superman tá... Detective Comics tá sensacional. Tem muitas... O Renascimento, assim, em geral, tá sendo muito Mulher bom. Maravilha, todas as HQs assim, que eu tô lendo do Renascimento eu tô curtindo bastante, né? E lembrando também que aqui no acervo da Biblioteca Nerd a gente tá aí com 10 séries aí do Renascimento. Então, se você, por exemplo, não quer gastar muito dinheiro comprando todas as revistinhas mensais do Renascimento, né? Você prefere sair encadernado, que com certeza daqui a um tempinho já vai estar saindo, já com os arcos compilados, né? Bem mais legal assim de você ter na coleção. Você pode acompanhar com a Biblioteca Nerd, né? Você vai acompanhando as histórias, vai vendo qual que você gosta mais, qual que você vai querer comprar um encadernado mais pra frente. E aí com encadernado, capa dura, você vai ter uma coleção mais legal, né? Porque fazer coleção assim de
capa mole, assim, às vezes não é muito legal, né? É verdade. E só responder um comentário aqui, né, do Zúlio César. Ele estava perguntando sobre o curso, né, que a gente falou, né, no começo, que é o curso Como Começar a Ler Quadrinhos do Zero, né? O curso Como Começar a Ler Quadrinhos do Zero, ele é voltado para o público que quer começar a ler quadrinhos, por exemplo, que não assistiu, que só assiste os filmes, séries de super-heróis e nunca leu nada, né? Então, como a gente falou, existem histórias que se você, por exemplo, for na banca e pegar para comprar uma história porque a capa é legal e tal, você pode, se você não tem experiência nenhuma em quadrinhos, você não vai entender nada daquela história, vai ficar perdido, né? Muita gente que nunca leu quadrinhos não entende como que funciona a cronologia, né, de uma maneira geral e dos personagens. A gente fez esse curso, né, porque a maioria dos assinantes aqui da Biblioteca Nerd são pessoas que nunca leram quadrinhos, que começaram com a gente. Então a gente já tem essa experiência de ensinar essas pessoas, de mostrar, dar dicas dos tipos de publicação que ela pode ter acesso, né? Como ler essas histórias, como procurar histórias específicas daquele personagem que você gosta para não ficar perdido. Então no curso a gente vai dar todo esse conteúdo, né? Explicar como funcionam as cronologias, quais são os tipos de publicação e qual tipo de publicação é melhor dependendo do seu ritmo de leitura, da sua rotina e tal. É uma série de dicas que vai ajudar quem está começando a ler agora, ou quem quer começar, ou até mesmo quem quer voltar a ler quadrinhos agora. Tem muita gente que parou, ficou aí anos sem ler e está perdido aí no que está acontecendo atualmente. Né? Porque para quem é leitor já, colecionador, coisas do tipo, pensa que para começar a ler quadrinhos é fácil, mas às vezes não é para quem quer começar. Porque às vezes a pessoa não tem o conhecimento que um colecionador tem. E às vezes a pessoa pensa, abre o quadrinho e começa a ler. Não, não é assim. A gente já cita até na nossa aula, a nossa história com leituras em quadrinhos, a gente fala, eu mesmo. Eu comecei a ler um quadrinho do X-Men, num mensal, parei no meio de uma história, porque eu não sabia quando você vai dar isso na mão de uma criança ou de um cara que não lê quadrinho, ele não sabe. Então a gente quer trazer novos leitores com esse curso, é muito legal para fazer. Eric, tem comentários na página da Fantástica Biblioteca Nerd, se eu não me engano o Romulo Miranda colocou lá, por favor, coloca lá. Enquanto isso, vamos dar mais uma dica aí, né, pra galera, que é sobre o site Metagaláxia, né, Igor? Sim, galera, tem o site Metagaláxia, tem uma matéria também muito interessante lá. Para quem não conhece, primeiro, Metagaláxia é um site que ele fala tudo sobre cultura pop, cultura geek, também é muito interessante, assim como podcast, mas ele faz resenhas de filmes, ele é até um pouco maior, que eles abordam tudo isso, né? E uma matéria tá bem interessante lá, que é sobre a segunda temporada de Boku no Hero. Eles fizeram uma resenha, né, e sobre a segunda temporada de Boku no Hero. A descrição tá aqui na nossa live, é só você clicar lá e ler. Quem gosta de anime, quem gosta de Boku no Hero, assim como eu, gostei bastante. Então é só ir clicar lá e ler a resenha, beleza? É isso aí, galera. Mais uma dica aí no programa Café com Quadrinhos. Agora, no finalzinho aí do programa, a gente vai responder alguns comentários aí, né? O Romulo Miranda aí dá um salve aí pra gente. O Romulo Miranda, que é do canal Terra 52, que a gente citou aqui no meio do programa, né? E também o Theo Pinheiro perguntou se a gente tem quadrinhos nacionais, né, e quadrinhos independentes aí no acervo da Biblioteca Nerd. A gente tem quadrinhos nacionais, né, inclusive alguns bem legais, né? Tem o Veneno de Deus, por exemplo, que ele começou aí como um quadrinho independente, teve com o incentivo do governo de Minas Gerais, né, se não me engano, para ser publicado. Sim. Uma história fantástica, assim, de sobrenatural, tal. A gente até comentou já em alguns outros vídeos também. Tem alguns outros quadrinhos também. Tem, né? Zero Point, tem Magda, tem uns Doutrinador. Sim, Doutrinador. Então a gente tem umas coisas bem diferentes também, né? Como a gente costuma falar, né? No acervo da Biblioteca Nerd, a gente tenta fazer ele voltado para todos os públicos, né? Então
tipo, a gente, como falou, tem o curso Como Começar a Ler Quadrinhos, que é para o que está começando, iniciante. A gente tem um acervo já voltado para esses caras, né? A gente tem coisas nacionais, coisas independentes, a gente tem alguns clássicos, assim, né? Histórias que você não encontra nem em sebos mais, que já é para um público que quer explorar mais o mundo dos quadrinhos, público mais avançado. Então é isso que a gente chama aqui na Biblioteca Nerd de curadoria de quadrinhos, né? Porque, por exemplo, o museu tem o curador de arte, que ele seleciona as melhores artes daquele determinado artista, dispõe elas de tal maneira que você possa sentir a experiência que aquele artista quer passar. Aqui a gente faz a curadoria de quadrinhos, né? Essa que é a ideia da Biblioteca Nerd. A gente tem o acervo todo montado, né, de acordo com perfis de leitor. Por isso que a gente tem também a gente faz o perfil do leitor, né? Faz uma pré-entrevista, se você quiser ser um assinante aí da Biblioteca Nerd, onde a gente traça o seu perfil e já pode fazer indicações para você, né? Então a gente tem para todos os públicos, né? De quadrinhos e tudo mais, né? É isso aí, galera. Então, essas são as nossas resenhas que fizemos. Lembrando, nós fizemos do Arqueiro Verde, Resident Evil e fechamos com Lanternas Verdes do Renascimento. E é isso aí, galera. Agora a gente também falar um anúncio para você, um detalhe, uma observação aí. As inscrições se encerrarão hoje do curso Como Começar a Ler Quadrinhos do Zero. Então, se você está vendo esse vídeo... Se encerrarão hoje, né? Então, você ainda até tem... até hoje. Até meia-noite dá para você se inscrever. O Eric já explicou o que é o curso. O Eric já falou que é um curso destinado a leitores iniciantes, a pessoas que querem saber um pouco mais sobre o mundo dos quadrinhos, saber um pouco melhor sobre cronologias, qual quadrinho se adapta melhor ao seu ritmo de leitura, qual quadrinho é bom para você começar a ler. Então, tudo isso a gente vai falar em 3 videoaulas de 20 minutos cada, 23 minutos cada. Lembrando, o conteúdo é totalmente online, totalmente gratuito. Para você se inscrever, é só você clicar aí nesse link, você só vai colocar o seu e-mail e você vai receber as aulas. Então, você tem hoje aí até o final da noite, aí, até meia-noite, para você estar se inscrevendo no curso. Se você está olhando essa live, você curtiu o nosso conteúdo, curtiu nossas indicações, então é perfeito para você começar a ler quadrinhos. Então clique aí e receba as nossas aulas, tá ok? E só lembrando que o curso ele é voltado para iniciantes, né? Mas como a gente dá muitas dicas e tal, ele também serve para pessoal aí que já lê quadrinhos há algum tempo, que está começando agora também, mas quer pegar dicas, né? Porque a gente dá muitas dicas lá, né? Se você ficou um tempo parado aí, não acompanhou tantas publicações e tal, também é muito bom esse conteúdo para você, né? E se você, só lembrar aqui, se você é leitor, você é colecionador e você está vendo isso, indique para um amigo seu que quer começar a ler quadrinhos, compartilha também, indica, que é sempre importante também, né? É isso aí, galera. Então é isso aí, galera. Então vamos encerrando por aqui, né? Encerrar a live Café com Quadrinhos número 7, lembrando todas as sextas-feiras no Facebook e agora a gente vai também transmitir ao vivo pelo Instagram, começamos hoje. Então curte lá, galera, até sexta-feira que vem. Um abraço. Valeu, galera. Um abraço.